Se vive o Congresso Nacional. Essa semana houve muita discussão ainda sobre a questão do IOF, de qual seria o plano B para o governo federal em contrapartida aí ao aumento do imposto. Houve reunião no final de semana. O presidente da Câmara, Hugo Mota, continua desagradado com as propostas. E quem está aqui no estúdio para conversar comigo sobre isso é nosso repórter aqui do Portal Metrópolis, Gabriel Bus. Oi, Gabriel, seja bem-vindo. Tivemos mais uma vez, nessa quarta, uma declaração do presidente da Câmara, Hugo Mota, contrariado aí com as apostas do governo Lula para a substituição do aumento do IOF. Ele não está feliz e disse que os setores afetados deverão sim reagir, não é isso? Isso mesmo, Neila. A impressão que dá nesses últimos dias em relação ao presidente Hugo Mota é que ele ainda fica nessa linha tênue, tentando agradar governistas e oposição o tempo todo. E a gente sabe que isso uma hora ia dar problema e está dando. Eu digo isso por duas coisas. Primeiro, porque o presidente da Câmara apareceu ao lado do ministro da Fazenda no domingo à noite, quando as medidas foram anunciadas. E aí, logo depois, ele muda o discurso. De fato, ali naquele momento, ele não disse que havia um apoio às medidas. Ele nunca disse isso, de fato. Esse adendo tem que ser posto. Mas, a partir do momento em que você discute por quase 6 horas todas as medidas com líderes e o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e o presidente do Senado e o presidente da Câmara participam dessa coletiva com o ministro da Fazenda, algum alinhamento tinha, e esse alinhamento foi se deteriorando ao longo dos dias subsequentes, porque, de fato, há hoje, mais uma vez, o presidente da Câmara vindo a público para falar que as medidas têm resistência e, óbvio, ele está sendo pressionado. O setor produtivo pressiona. E quando eu digo setor produtivo, são grandes empresários que vão ser, de fato, afetados ali por essas medidas, né? Uma ala desses empresários que vai ser afetado. Portanto, Neila, é um ambiente muito difícil num quesito de articulação, porque o presidente da Câmara ainda insiste em tentar agradar o tempo todo um lado e o outro, e a gente sabe que uma hora, e a gente sempre abordou isso aqui em nossas conversas, de que uma hora essa corda ia esticar tanto que ia ficar irreversível, porque não tem, ele foi eleito com o apoio do PL e do PT, mas uma hora essa diferença de posições ia ser marcado. Está marcando agora com o governo. Ontem tentou não se indispor com a oposição, mudou de opinião. Ele disse que não, mas na prática ele realmente mudou de entendimento, no caso da Zambelli, porque falou que, primeiro, que ia dar um decreto pela mesa, a perda de mandato. Agora, ontem já falou que a votação final caberá ao plenário. Então, o presidente da Câmara ele fica tentando ali o tempo todo não se indispor com ninguém, quando, na verdade, já está se indispondo. Difícil agradar gregos e troianos, né? Mas eu estava olhando aqui o celular, que eu recebi a nota do UP, que agora é a Federação aí do União Brasil e do Progressistas, que se reuniu ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados há pouco, para dar ali o seu parecer sobre a questão do aumento de impostos. Entre outros argumentos, eles dizem que não vão ser a favor, não vão discutir qualquer discussão fiscal, não vão examinar qualquer discussão fiscal se a coluna das despesas estiver no centro do debate. Outro argumento deles é que nosso percentual de arrecadação em relação ao PIB supera a média dos G7, ou seja, o que eles estão querendo dizer? Que a gente arrecada bastante, mas não consegue controlar essas despesas. Então, União Brasil e Progressistas disse que só vão examinar essa proposta do ministro Fernando Haddad se a parte de despesas também estiver aí nesse jogo. Então, o Centrão se manifestando, Gabriel. Sim, o Centrão se manifestando e basicamente se unindo ao PL, né? Quando você olha ali o discurso do União Brasil e do Progressistas, é muito parecido com o discurso do PL, contra o aumento de impostos. E, de fato, a gente vem, desde o início do governo Lula, aprovando medidas ali dentro do Congresso que vão nesse sentido de taxações. Teve a taxações das blusinhas, que foi muito famosa, muito falada. Teve a taxação das offshores, teve a taxação até das bets que foram regulamentadas no governo Lula. Então, uma série de taxações. Agora, quando se discute esse pacote alternativo ao aumento do IOF,
traz ali outras taxações que envolvem alguns setores. E aí entra esse discurso de que, olha, não vamos mais tolerar. E o presidente da Câmara, de fato, Hugo Motta, tem discursado desde o início da sua gestão de que a Câmara não toleraria mais nenhum tipo de medida que viesse a impactar o bolso dos brasileiros no sentido de aumento de impostos. Porém, em contrapartida, enquanto os partidos unem, fazem essa frente ali, o Centrão se unindo à oposição para fazer essa frente a um ajuste fiscal, o Congresso é muito cobrado e nesse ponto o governo tem conseguido talvez trazer o embate, porque até então, se olha para o aspecto do Congresso, você vê só o governo tentando reagir a toda essa pressão que o Congresso está fazendo. Mas há um entendimento dentro do governo que também é hora de colocar dentro do Congresso a discussão sobre o próprio Congresso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Congresso Nacional cobra medidas do governo federal, cobra medidas do Executivo, o Judiciário também cobra o Executivo para fazer, mas o Congresso e o próprio Judiciário, e aí há um certo alinhamento, vamos dizer assim, mesmo sendo difícil dizer de alinhamento, mas porque, por exemplo, questão dos supersalários, Neila, está parado no Congresso Nacional, essa proposta já chegou ao Congresso e não andou. E por que eu digo que é alinhamento do Judiciário? Porque questão dos supersalários envolve muito o Judiciário brasileiro. Então, é um processo que me chama muito a atenção o Congresso falar que quer reagir ao Supremo diversas vezes, mas não tocar nesse ponto, que talvez seria uma reação que ia incomodar e muito. E aí eu não estou falando do Supremo Tribunal Federal só, mas de tribunais superiores ao redor do país, que tem ali sim muitas bonificações que deveriam ser cortadas se a gente quer fazer um ajuste fiscal e que não estão sendo discutidas. E um outro ponto, Neila, que também é um projeto que o governo já enviou, que envolve a reforma ali do ponto de aposentadoria dos militares, que é um tema sensível, mas que o Congresso, de novo, não está se levando isso adiante. O projeto chegou em dezembro, até agora não saiu do lugar. Do jeito que ele chegou, ele ficou, assim como o projeto dos supersalários. Então o governo está fazendo esse embate. Olha, a gente está apresentando uma alternativa, vocês não querem a alternativa, mas ao mesmo tempo o Congresso também, aparentemente, quer votar propostas, mas quer escolher as propostas que vai votar no sentido de nem tudo também a gente pode levar, porque, como estamos falando, supersalários e ajuste da aposentadoria dos militares não é aumento de impostos, e esses dois temas estão paralisados no Congresso Nacional. Engraçado, né? É engraçado falar em discussão de corte de gastos. Congelaram aí bilhões de reais para cortes em pastas importantíssimas. Já é a segunda vez que o presidente Lula faz esse movimento, que o ministro Fernando Haddad faz esse movimento de congelamento de bilhões de reais. As pastas têm que se movimentarem, têm que se virar. Mas quando o assunto é tocar no próprio bolso, é quando falar de supersalário, é quando falar de aposentadoria de um militar, não, isso não vai ser tocado. Inclusive, não sei nem se essa reforma administrativa, esse grupo de trabalho vai de fato sobreviver ali. Acho até que já nasceu sobrevivendo por aparelhos a questão da reforma administrativa. Pois é, Neila, é um assunto muito delicado. Eu acho que corte de gastos, no geral, é um assunto muito delicado para ambos os poderes em ano pré-eleitoral. Para o governo federal é muito difícil falar em corte de gastos agora, faltando praticamente um ano para a eleição, para o Congresso também. E aí o que a gente observa nessa história é que, na verdade, todos os lados da história estão errados, né? Incoerência é o que permeia nessa questão do corte de gastos, porque, por um lado, sim, há um governo resistente a discutir reforma administrativa, a discutir pautas que não são no seu interesse. Por outro lado, há um Congresso resistente a discutir a questão dos supersalários, por exemplo, que era uma pauta que o governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adotou para si desde o início do governo e que não conseguiu fazer avançar dentro do Congresso. Portanto, você percebe que é muito difícil, espinhoso, falar de corte de gastos. A gente está há 2 semanas tratando desse assunto nacionalmente por causa do impacto que a reação que o aumento do IOF trouxe, e até agora, Neila, não tem solução à vista. O que temos agora é, de novo, emendas voltando para o debate, uma vez que teve uma decisão do ministro Dino que irritou os congressistas ontem, pedindo explicações de novo sobre emendas. Eles viram isso como uma nova possível crise entre poderes e mais. O presidente da Câmara, Hugo Motta, vindo hoje a público cobrar o governo do pagamento de emendas. Porém, o que os governistas dizem? Que o pagamento de emendas está atrasado porque o orçamento foi aprovado ali no final de março
e depois sancionado pelo presidente Lula só no início de abril. Então, atrasou tudo e havia se dado esse recado para o Congresso no ano passado. Congressistas, inclusive líderes muito pesados do Congresso, sabiam que poderia dar problema no pagamento de emendas esse ano, o atraso, eu digo, do pagamento, porque o orçamento ficou muito atrasado. E quando o orçamento atrasa, tudo atrasa, até porque agora o governo tem que seguir o que o Supremo determinou, que é a aprovação de um plano de trabalho dentro do Ministério para daí sim liberar o dinheiro para esse parlamentar. Bom, os parlamentares não estavam muito empolgados para ouvir os planos do ministro Fernando Haddad hoje, não. Não vimos nenhuma pergunta ali construtiva. Houve uma treta generalizada. Os parlamentares ali da direita, principalmente os parlamentares da ala bolsonarista, decidiram começar uma bagunça ali com o ministro Fernando Haddad. Acho que ali, na minha opinião, na minha avaliação, houve erro de ambas as partes, até porque o ministro acabou falando de molecagem, acabou falando de amadurecimento do deputado Nicolas ou não, mas os parlamentares acabaram se excedendo. Então, acabou que essa reunião, que era para falar de plano B para o aumento do IOF, não teve nenhum resultado de fato ali naquela comissão, né, Gabriel? Sabe, Neila, que esse ponto me chama a atenção porque a gente vem observando ao longo dos anos, passando, eleições acontecendo, que existe um empobrecimento do debate político no Brasil. E isso é muito triste, porque, de fato, é o que você acabou de comentar. Não há um trabalho de discussão que enriqueça o debate. E é sempre um acusa, o outro se defende, o outro acusa, o outro se defende. E aí fica nessa discussão infinita que não leva a lugar nenhum. E a gente percebe isso não só hoje no comparecimento do ministro Fernando Haddad, mas em várias outras discussões. E é muito triste perceber que, enquanto isso vai acontecendo, não se chega a consensos, nada vai para frente, e o país paga o pato. E quando eu digo o país, é a gente, a população, paga o pato de vários problemas que o país está enfrentando e que não são enfrentados por quem deveria enfrentá-los de fato, quem tem o poder na mão. E aí é um consenso, todos os poderes têm suas responsabilidades, mas infelizmente a gente vê que no Congresso o debate político ele realmente vem empobrecendo e a gente viu mais um episódio hoje desse debate empobrecido. Falando em debate, você tocou num ponto agora há pouco do presidente da Câmara falar sobre a deputada Carla Zambelli. Ele havia, como você disse, está tentando agradar a todos, né? Disse que seria feito de uma forma, agora já disse que vai ser feito por uma votação em plenário. O que a gente sabe de Carla Zambelli e como está a vida dela hoje na Câmara dos Deputados? Neila, há quem diga de tudo. Há quem diga que ela está com o mandato perdido, porque ela é uma parlamentar isolada, inclusive dentro do bolsonarismo. A gente já falou disso aqui, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro a abandonou, se a gente pode dizer assim, depois daquele episódio em 2022 com a arma da mão, que ela perseguiu uma pessoa em São Paulo, isso repercutiu muito, era a véspera do segundo turno, e ele nunca a perdoou sobre isso. E, de fato, na semana passada, até falando sobre o caso da Zambelli, na questão do Pix dela, que ela pediu antes de sair do exterior, ele falou, não tenho nada a ver com Carla Zambelli, né? Foi a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, do ponto de vista político, ela é isolada dentro da Câmara dos Deputados, inclusive por seus aliados, que são os bolsonaristas. Há, sim, um apoio de um ou outro, mas a massa bolsonarista, e quando eu digo a massa, eu estou dizendo encabeçada ali pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, não dá esse apoio a ela. Então é muito difícil prever o que vai acontecer. Primeiro, porque a parlamentar está licenciada. Então, uma eventual votação sobre a cassação definitiva dela ou não só acontece quando ela sair dessa licença, que é por 120 dias, ou seja, muito tempo ainda se tem pela frente. Um outro ponto é o Congresso, a Câmara especificamente, vai querer dar uma resposta ao Supremo, como vem sendo ventilada por alguns líderes, de que, olha, a gente não é nem pela Zambelli, não tem nada a ver. É da mesma forma com que foi tratado o caso do Alexandre Ramagem. Não era pelo Alexandre Ramagem, era para dar um recado ao Supremo Tribunal Federal sobre invasão de prerrogativas. E aí há esse debate de que pode ser que o caso da deputada também seja usado para passar um recado ao Supremo Tribunal Federal. O que vai dizer se isso vai de fato acontecer ou não? O tempo. A gente vai saber se daqui a 4 meses,
Quando acabar a licença da deputada, ela voltar ao mandato e a Câmara, enfim, deliberar, se ainda há essa necessidade que alguns líderes da Câmara veem de passar um recado ao Supremo ou não. Se houver, talvez exista a chance de salvá-la. Se não, aí as chances delas são remotas, porque, como eu disse ali no início, ela politicamente é muito isolada. Não, vamos aguardar o tempo. Só o tempo vai dizer para a gente o que vai acontecer. Gabriel, muito obrigada pela análise, por explicar aqui tudo para quem está assistindo a gente aqui no Portal Metrópolis. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.